E vou dar início aqui ao nosso workshop de agricultura regenerativa. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje na primeira sessão do workshop de agricultura, de capacitação em agricultura regenerativa. Hoje a sessão focada para agricultura familiar e esse workshop foi organizado pelo Consórcio do Oeste do Mato Grosso, com o apoio indispensável da AMAGE. Eu me chamo Jéssica Schiller, estou aqui em nome da Proforest, integrante do Consórcio do Oeste do Mato Grosso, e eu vou mediar então a sessão de hoje com a ajuda do meu colega João Carrijo, que está aqui. Então, um prazer a todos. Hoje a gente vai considerar com duas palestras de especialistas em agricultura regenerativa e práticas agrícolas sustentáveis, com foco, então, na produção familiar. A nossa primeira palestrante do dia é a doutora Rafaela Felipe, professora da UFMT e coordenadora do projeto Gaia. E o nosso segundo palestrante do dia é o doutor Edi Carlos Damasceno de Souza, professor da Universidade Federal de Rondonópolis e integrante do Conselho Consultivo da Aliança CIPA. As palestras, então, terão uma duração de 30 minutos, né, em que os palestrantes vão expor, então, as atividades, seu conteúdo, e em seguida a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas de uns 15 minutinhos. Eu vou pedir, então, para todo mundo que está presente enviar suas perguntas pelo chat ou pelo botão de Q&A. À medida que elas forem surgindo, nós iremos, então, reunir essas perguntas e repassar elas aos palestrantes para serem respondidas, né? Antes da gente começar, então, de fato, com as palestras, eu gostaria de passar a palavra aos representantes da AMAGE, que estão apoiando, né, o nosso workshop, a Cristina e a Juliana Maranhão. Então, eu vou deixar a palavra com vocês aqui. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Antes de começar a falar, acho importante fazer a descrição, né? Porque esse evento vai ficar gravado. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos com alguns fios grisalhos. Eu estou usando um óculos verde, um lenço vermelho e uma camisa cinza. Bom, para começar, a gente queria agradecer, né, a Proforest, né, pela organização desse workshop, agradecer os parceiros envolvidos e a todos os participantes que estão aqui, especialmente os produtores, os técnicos e organização que tanto vão contribuir para o debate dessa manhã. É uma satisfação para a MAD participar desse espaço de discussão e que conecta, né, a prática, o conhecimento, a colaboração em torno de um tema tão central para o futuro do agro, que é a agricultura regenerativa e a agricultura familiar. Para contextualizar um pouquinho, a Mais é uma empresa de origem familiar. Ela foi fundada em 1977 e hoje é uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro. Então, a gente está presente em mais de 50 municípios, em 11 estados do Brasil, e estamos com 75 unidades operacionais, além de uma atuação internacional em oito países da América do Sul, Europa e Ásia. A nossa atuação, ela é integrada ao longo de toda a nossa cadeia, né? A gente atua em quatro grandes áreas: o agro com a produção, a commodities com a originação e a comercialização, e logística e operações e geração de energia. Então, nesse modelo, a gente consegue conectar tanto a produção, o mercado e a sustentabilidade de forma estruturada. E aqui na MAGE, a agricultura regenerativa é um tema assim estratégico dentro da companhia, porque a MAGE avança nesse tema por meio do nosso programa A MAGE Regenera. O programa ele busca principalmente fortalecer a saúde do solo, reduzir as emissões, aumentar a resiliência produtiva e promover a produção de baixo carbono. Então, entre as nossas iniciativas, as principais estão no investimento na nossa biofábrica de insumo biológico aqui em Cuiabá, no uso crescente de bioinsumos, biodefensivos e no manejo sustentável, a integração com projetos de carbono e cadeias rastreáveis. Agora, o que une
o elo, né, entre a agricultura familiar, que é um ponto estratégico para a MAGE, que faz parte da estratégia da companhia e de suas metas sociais, esse grande elo é a Fundação AMAGE, que é de onde eu estou falando nesse momento, né, que eu sou Cristina, da Fundação AMAGE. Então, é por meio da Fundação AMAGE que a gente atua tanto no fortalecimento de comunidades locais, como na inclusão socioprodutiva. Um dos exemplos que a gente tem, dentre os diversos projetos que a gente tem aqui na Fundação AMAGE, é a integração de agricultores familiares a cadeias produtivas locais, né, buscando sempre um comércio de forma sustentável, acessando a mercados com preços justos, com rastreabilidade e também com longevidade nessa negociação junto a agricultores familiares. Hoje, os nossos projetos envolvem mais de 260 famílias aqui no Mato Grosso, no Amazonas, e também a gente vai estar agora integrando Rondônia na atuação. Então, essa ação, ela reforça, né, a sustentabilidade, que passa por geração de renda e desenvolvimento local. E aí, para não me estender muito, para finalizar, nós da AMAD da Fundação, a gente acredita muito em eventos como esses, né? A gente acredita que eles são fundamentais para aproximar diferentes atores, produtores, empresas, organizações técnicas, sociedade, porque a gente acredita que é nessas discussões que a gente consegue trabalhar em torno de soluções concretas, né? Nós acreditamos de verdade que a agricultura regenerativa é um caminho sem volta, né? Tanto para o agro quanto para qualquer pequena atuação, independentemente do tamanho dessa produção, né? E que ela só também será efetivada quando construída de forma coletiva, incluindo também a agricultura familiar, que hoje a gente sabe a grande importância que ela tem, tanto para a segurança alimentar, quanto para a questão de alimentos saudáveis, mais nutritivos e com uma produção mais sustentável. Por isso que a gente segue comprometido nessa valorização, no desenvolvimento e da disseminação dessas práticas ao longo de toda a nossa cadeia. E a gente reforça também o nosso apoio a iniciativa como essa, que ajuda a transformar esse conhecimento em prática, né, gente? Porque também só o conhecimento, ele é muito bom, mas a gente precisa fazer com que esse conhecimento seja de fato uma prática constante, tanto nas nossas operações como em todas a nossa cadeia que está em volta da nossa atuação. Então, mais uma vez, muito obrigada. Juliana, se você quiser falar alguma coisa, o microfone está contigo agora, gente. Obrigada. Oi, Cris, Jéssica, Rafaela, doutor Cornélio aqui, João, Ed Carlos. Bom dia a todos e a todas que estão presentes hoje aqui nesse workshop. É um grande prazer estar aqui com vocês. Vou fazer minha autodescrição, né? Meu nome é Juliana Maranhão, sou analista socioambiental, sou mulher parda, tenho cabelos pretos, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa vermelha de manga. E eu trabalho aqui na AMAGE, na área socioambiental, né? Eu sou analista socioambiental, dentro do setor ali mais específico de descarbonização, GSA, clima e direitos humanos, né? E a Cris disse tudo aí, a gente está com o PCI há bastante tempo, né? Nessa jornada, é um prazer estar aqui representando a empresa. Eu espero que todos e todas possam aproveitar esse workshop da melhor maneira possível. Eu acho que tem muito a agregar e tá aí o meu contato para quem quiser. Vou colocar aqui os meus contatos aqui no chat. Eu agradeço pela oportunidade. Bom workshop para todos, tá? Tchau, tchau. Muito obrigada, Cristina. Muito obrigada, Juliana. É um prazer tê-las aqui conosco hoje. Eu gostaria também de passar a palavra para o Richard, do Instituto PCI, que é nosso parceiro no Consórcio Oeste do Mato Grosso e que está organizando essa frente aqui conosco da Proforte e da MAGE. Então, gostaria muito de agradecer a todos. Muito obrigada. Richard, é contigo, pode dar uma palavrinha. Obrigado, Jéssica. Bom dia a todos. Me desculpem aí por estar entrando pelo celular, estou em um evento aqui em Brasília, mas desejo um ótimo workshop a todos, aos parceiros do Consórcio Oeste,
o IPAM, a Produzindo Certo e a Proforest por ter organizado esse workshop virtual. Agradecer, obviamente, à AMAGE por estar financiando esse projeto, aí em nome da Cristina, da Juliana, também da Fabiana, que atualmente é Head de Sustentabilidade da AMAGE e diretora executiva da Fundação AMAGE, que participou do desenho desse projeto lá atrás. Agradecer aos palestrantes, a doutora Rafaela, da UFMT, o doutor Ed Carlos, e principalmente agradecer aos produtores rurais que estão aqui conosco hoje e que, de fato, implementam essas práticas e trabalham no dia a dia fortalecendo a agricultura familiar. Esse projeto, ele se chama Regenerando a Paisagem Oeste de Mato Grosso, então a ideia é trabalhar em 6 municípios da região ali de Tangará da Serra, Alto Paraguai, Diamantino, Campo Novo, Campo de Júlio e Sapezal, mas também ampliando esse trabalho para todo o Mato Grosso à medida que nós criamos um GT de agricultura regenerativa, né, um grupo de trabalho focado em agricultura regenerativa, e esse workshop ele vem justamente no âmbito desse GT, trazendo aí informações e qualificação para os produtores. Então, mais uma vez agradeço, desejo um ótimo workshop a todos. Muito obrigada, Richard. Sem mais delongas, então acho que eu vou passar para a apresentação dos palestrantes. A gente está com até adiantado 5 minutinhos, mas assim é bom que a gente tem mais tempo para discussão, né? Mais uma vez é um prazer enorme estar com todos vocês aqui. Então, com isso, né, a gente pode dar início à nossa programação. A professora Rafaela vai ser a primeira palestrante do dia de hoje. A professora Rafaela é bióloga com doutorado em Fisiologia e Bioquímica de Plantas pela USP. Ela é coordenadora do projeto de extensão e pesquisa Gaia, que é uma rede de cooperação para sustentabilidade com foco na disseminação da agroecologia, da agricultura orgânica e de sistemas agroflorestais e agroecológicos junto à agricultura familiar. Ela é líder do grupo de pesquisa Agricultura Familiar, Agroecologia e Agricultura Orgânica do Mato Grosso, e é membro da Comissão de Produção Orgânica do Mato Grosso. Então, professora Rafaela, é um prazer enorme contar com você aqui hoje. Você tem o currículo perfeito, então, assim, por favor, fique à vontade, o palco é seu. Oi, pessoal, muito obrigada. Primeiro quero agradecer a oportunidade, né? É sempre muito valioso, né, a gente trazer esses assuntos. Agradecer a todos os participantes que estão aqui, os agricultores, né, extensionistas, técnicos, professores. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, pode ser? Tá. Apareceu? Sim, a gente consegue ver sua apresentação, sim. Isso. Tudo certo, né? Tá bom. Eu preferi deixar no PDF porque a hora que eu baixei para o PowerPoint ela desconfigurou. Então, pessoal, já fui apresentada, né? Sou professora na UFMT e nós iniciamos esse projeto em 2019. Então, né, um pouquinho do que eu vou falar hoje dentro, né, dessa perspectiva já de uma construção coletiva, né, em torno da agricultura familiar, com foco na agroecologia e da produção orgânica. E o enfoque hoje, né, é falar um pouquinho de agricultura regenerativa. Então, eu gostaria de trazer aqui o conceito, eu não sei se todos, né, que estão aqui, sabe de onde veio esse termo, enfim. E uma outra curiosidade, né, de quando começou a agricultura. Então, é uma pergunta que às vezes poucas pessoas se fazem, e para falar de agricultura regenerativa, a gente precisa entender, né? Então, a agricultura nos traz os trabalhos, né, científicos, os relatos históricos, que ela existe há pelo menos 12 mil anos. Ou seja, né, 10 mil anos antes de Cristo já existia agricultura. Claro, né, que naquela forma, no início ali, né, no período neolítico, com várias dificuldades, digamos assim, na realidade da época, né? E nós fomos evoluindo enquanto comunidades, cidades, né? E esse termo, então, agricultura regenerativa, ele não é recente, por mais que agora, né, ele esteja
e que bom que ele está, né, em ênfase, mas ele foi, né, a literatura nos traz que pela primeira vez, né, que ele foi abordado foi por Robert Rodal em 1983, tá? Bom, e o que diz a agricultura regenerativa, então? Né? O que o Robert defendia? Que não bastava tornar a agricultura sustentável. Quando a gente fala da sustentabilidade, a gente traz aqueles 3 pilares, né? O econômico, o social e ambiental. Mas ele dizia que era necessário que ela fosse regenerativa, ou seja, capaz de restaurar e melhorar as paisagens. Então, a gente vai muito de encontro ao tema central, né, desse projeto, que é a restauração de paisagens. Bom, e para a gente restaurar, nós precisamos trabalhar a fertilidade do solo, a biodiversidade, os recursos hídricos, ou seja, né, os nossos rios, e pensar na questão do ciclo da água, os serviços ecossistêmicos, né? O que são esses serviços ecossistêmicos? Todos aqueles animais, insetos que estão em nossas propriedades, eles nos prestam esse serviço de forma gratuita, né? Então, são as abelhas, os demais polinizadores, os insetos que predam outros insetos, né? E também, claro, a capacidade produtiva dessas áreas agrícolas, porque nós precisamos produzir, né? É a fonte de renda, a gente tem que ter viabilidade econômica. Então, de um modo geral, né, o Robert trouxe para nós que esses, né, são os conceitos básicos para a gente trabalhar a agricultura regenerativa. Entretanto, né, essas práticas que Robert nos trouxe em 1983, elas têm origem em outros movimentos, né, como a agricultura orgânica, que foi instituída em 1920, a agricultura biodinâmica, né, na Inglaterra, 1924, a agricultura natural, que foi instituída em 1935 no Japão, a orgânica, repeti aqui, desculpa, a biológica nos anos 30, e aqui, e mais recentemente, né, com foco já no Brasil, a agroecologia, que é a nossa base de trabalho, né, enquanto Projeto Gaia, e nós temos uma mulher inspiradora, né, que é Ana Maria Primavera, que já nos deixou, faleceu com 99 anos, mas que deixou o legado, né, para nós, enquanto pesquisadores, agricultores, que é trabalhar o sistema como um todo, né, trabalhar o solo na perspectiva de solo vivo. E toda essa base, né, como a agricultura existe há 12 mil anos, então toda essa base que a gente traz hoje dentro da agricultura regenerativa, quem iniciou foram os povos originários, né, os agricultores tradicionais que já viviam, que já estão aí, né, há muito tempo. Então a gente faz um resgate de saberes e alia isso, né, às tecnologias que nós temos hoje. Então, a partir de 2010, então só fechando essa contextualização, né, que esse termo ganhou maior projeção, né, o termo agricultura regenerativa, devido às discussões sobre mudanças climáticas, sequestro de carbono e recuperação de áreas degradadas. Né? Então, nós tivemos alguns eventos ambientais mundiais, como a Rio 92, que trouxe, né, um sinal de alerta. Se a gente continuar, né, utilizando os nossos solos, as nossas águas, né, da forma como nós estamos, a gente não vai ter água, não vai ser possível, né, produzir alimentos. Então, foi um grande sinal de alerta, e aí esse termo, agricultura regenerativa, né, voltou com tudo. Bom, essa imagem, ela traz um pouco, né, do que a gente trabalha nessa perspectiva de regenerar paisagens. Sempre que a gente pensa numa paisagem, numa lavoura, numa floresta, a gente tem que entender a dimensão que a gente tem em termos de solo. A base da nossa existência enquanto ser humano, ser vivo, é o solo, porque é de lá que vem tudo que nos alimenta. Né? A água que chega até nós potável, ela passa pelo solo por um processo de filtragem, né? Os nutrientes que estão no solo vão para os frutos e são eles que nos alimentam. Né? E se a gente pensar em termos de paisagem, as árvores, as plantas, né, que nos fornecem o oxigênio e o carbono. Então, pessoal, uma reflexão muito importante é que tudo que está no nosso corpo hoje, obrigatoriamente passou pelo solo e passou pelas plantas. Né? Por isso que os indígenas falam, nós somos floresta, porque nós dependemos, nós somos parte disso, né? Daquilo que a gente chama de natureza. Então, esse é um primeiro passo para a gente entender a importância da agricultura regenerativa e dos conceitos, né, que vêm sendo colocados.
Bom, a gente vai tentar focar nesses 4 itens aqui, né? Saúde e qualidade do solo e carbono, biodiversidade, regeneração e nível de paisagem, sistemas produtivos integrados e intensificação sustentável e a dimensão socioeconômica, né? Sendo pesquisa e desenvolvimento e formação de estratégias e mecanismos de financiamento. Esses 4 temas, eles são norteadores, né, do nosso diálogo e são temas importantíssimos, né, para que a gente pense a nossa agricultura desde uma menor escala, né, nós temos aí, acompanhamos agricultores familiares que têm área de 1.000 metros quadrados, né, até os trabalhos, enfim, né, em agricultura em larga escala, dentro dessa perspectiva realizada aí por diferentes grupos, tá? Bom, quando a gente pensa em agricultura regenerativa, é importante, nesse contexto que a gente trouxe ali, dimensão socioeconômica, entender as várias dimensões que envolvem uma propriedade, ou uma comunidade, ou um território. E é por isso que quando a gente traz as dimensões da agroecologia para dentro, né, da prática da agricultura regenerativa, a gente consegue ter territórios, pessoas vivendo com dignidade, porque não é só a forma de produzir, né? Como foi colocado pela colega, é o nome dela aqui, Cristina, no início, né? A gente tem todo um contexto que não é só da propriedade, é da comunidade, é do território. Então, a gente precisa entender todas as dimensões, né? Política, social, econômica, a escala de produção, saúde e segurança alimentar, e eu trouxe esse esquema aqui para que vocês compreendam, que são as dimensões que a gente trabalha na agroecologia, né? Não é só uma forma de produzir, é uma forma de pensar, de viver, né? É uma filosofia de vida, é uma forma de vida, porque envolve, né, a gente enquanto ser dentro desse grande sistema, né? Então, muito além da propriedade. Bom, dito isso, eu quero trazer bem rapidamente o histórico do nosso trabalho, né, o porquê que nós temos um pouquinho, né, de conhecimento e de propriedade para falar sobre a agricultura regenerativa. Esse foi um trabalho que nós iniciamos, então, como eu já falei, na UFMT em 2019, né, com apoio de várias entidades, entre elas a Embrapa, a Unemate, a Escola Técnica Estadual aqui de Sinop, e várias outras pessoas que somaram conosco, né? E nós implantamos essa imagem do lado direito ali, foi a nossa primeira sala de aula, para aprender sobre esses sistemas, né, biodiversos, complexos. Então, a nossa primeira sala de aula tinha 300 metros quadrados e foi implantada ali na UFMT, que era um sistema agroflorestal. Então, um sistema onde a gente, no mesmo espaço, a gente coloca espécies arbóreas, né? E as nossas plantas ali, anuais, sejam elas grãos, hortaliças. Então, esse foi o nosso começo, tá? Ao longo do tempo, nós fomos evoluindo. Hoje, nós temos uma área de meio hectare. Então, aquela área pequenininha, hoje ela está ali do lado dessa figura, e essa é a nossa unidade de referência, sistema agroflorestal, agroecológico, dentro da universidade também. Tá? O que nós temos nessa área? Banana terra, BRS Anã, né? BRS terra Anã, limão, né? Limaça da Tahiti, baru e pequi, porque são espécies da sociobiodiversidade, a gente fala que é a poupança da agricultura familiar, são espécies de alto valor agregado, né? E pensando no envelhecimento do campo, né? Então, esse desenho desse sistema, ele foi pensado por uma demanda dos agricultores, principalmente na cultura do limão, em sistema agroflorestal, uma vez que no Brasil, principalmente em São Paulo, é uma das principais regiões produtoras, eles têm uma doença, né, o green, que eu até trabalhei no meu doutorado, e essa doença, até hoje, ela não tem cura, não tem como combatê-la, e felizmente no Mato Grosso nós não temos ainda. Então, temos um potencial, né, para ampliar as áreas produtivas dentro desses sistemas, né, integrados e diversos. Nas entrelinhas, a gente planta todo ano milho, né? Esse ano plantamos milho crioulo, mas já plantamos milho híbrido também. Nos nossos sistemas, a gente não pode ter sementes transgênicas, né? E adubação verde. Então, essa é a nossa área. Hoje, né, tinha uma outra imagem aqui, toda essa área
não está marcado aqui, mas a gente tem praticamente 1 hectare dentro da universidade. Já passamos de 8 toneladas de alimentos colhidos, né, doados para a nossa comunidade mesmo interna da UFMT. E a gente segue levando esse conhecimento que a gente testa, né, nessa unidade de referência para os nossos agricultores. Aqui é um exemplo de uma propriedade no assentamento 12 de outubro, em Cláudia, né, do Marciano, da Ana Maria, não sei se ele conseguiu estar aqui conosco hoje. É um exemplo de como a gente pode trabalhar essas paisagens, né, iniciando em áreas pequenas, como nós iniciamos aqui em 2021, essa figura do lado esquerdo era um sistema agroflorestal de 500 metros quadrados. Né? E aí, na troca com esses agricultores, que a gente aprende muito, é uma troca, né, constante. Hoje, a área, né, do agricultor Marciano tem 14 mil metros quadrados de sistema agroflorestal. E ele segue ampliando, né, de acordo com as possibilidades de comercialização, a força de trabalho, enfim. Essa propriedade é orgânica, né, vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, todo o nosso trabalho, junto com os agricultores, é nessa perspectiva, né, de divulgar essas práticas de manutenção, né, do solo, da vida do solo, e o que a gente faz? Então, dentro daqueles temas ali, eu trouxe só resumidamente algumas possibilidades, né, que a gente precisa ampliar e divulgar, em especial para a agricultura familiar. Quando a gente fala de solo, saúde e qualidade do solo e carbono, nós temos aí os adubos orgânicos, né? Trabalhamos com bocache, biofertilizante, temos as caudas protetoras, os nossos sistemas, como são orgânicos, né, agroecológicos, a gente não usa nada de químico, nem adubo químico industrializado, muito menos, né, agrotóxicos, defensivos. Então, a gente tem outra forma de trabalhar e que dá certo. E é isso que a gente vem trazendo, né, e divulgando ao longo do tempo. Caudas, bioinsumos, então usamos tanto os bioinsumos que nós produzimos, né, e a gente chama de etnobioinsumos, que é um conhecimento tradicional, como os bioinsumos hoje comerciais também. E adubação verde, né, que são aquelas sementes que fazem um trabalho excepcional no solo de auxiliar, né, na adubação com nitrogênio, juntamente com as bactérias, né, crotalárias, feijão de porco, e muitas outras que têm outros serviços, né, que são disponibilizados para o solo. Quando a gente pensa em biodiversidade e regeneração, temos aí os sistemas agroflorestais, né, o redesenho das propriedades. Então, a gente viu um exemplo ali, às vezes a gente tem uma área de pastagem degradada e aos poucos esse agricultor consegue ampliar, mudar essa paisagem, né, com sistemas agroflorestais simples, não precisa nem ser muito biodiverso, né, porque a gente faz isso de acordo com a força de trabalho das famílias. Sistemas produtivos integrados, né, intensificação sustentável, isso vem nessa perspectiva da diversificação. Por exemplo, a maioria dos agricultores tem galinha, né, ou tem uma vaca leiteira. Então, é pensar essa propriedade como um todo, né, nesses redesenhos e ampliando a diversificação. E a dimensão socioeconômica, né, com a questão de mecanismos de financiamento, tem uma coisa muito básica que a gente precisa sempre reforçar, que é o cadastro da agricultura familiar. Hoje, muitos agricultores aqui do estado de Mato Grosso não têm esse documento, que é a identidade, é o que vai ser o nosso indicador para receber as políticas públicas nos municípios. Então, por mais que pareça algo básico, né, na semana passada a gente fez uma roda de conversa sobre isso, ainda tem várias limitações e falta de conhecimento sobre esse documento. A partir desse documento, o agricultor ele pode entrar, né, nos editais de chamada pública, compra pública, venda para merenda escolar, né, através do PENAI, venda de alimentos, né, de forma direta pelo Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma política pública assim, maravilhosa para a agricultura familiar, mas que alguns ainda não conhecem, e acessar os créditos, né, do Plano Safra, através do PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, né, o crédito especialmente para a agricultura familiar. E é óbvio, né, quando a gente fala na dimensão socioeconômica, formação estratégica, a gente tem que dizer sobre o cooperativismo e o associativismo. A agricultura familiar, ela se fortalece de forma coletiva.
né? Então, eu acredito que todos aqui, né, espero, participem de cooperativas, né, ou de associações, porque dentro de toda essa perspectiva, né, de manejar as suas áreas, comercializar, com certeza é fortalecido por essas ações coletivas. Então, de um modo geral, como o nosso tempo é curto e eu, né, quero também ouvir aí as perguntas, eu coloquei aqui alguns tópicos, né, só para reforçar de quais são as práticas, então, que a gente trabalha desde 2019, tanto na capacitação, formando, né, futuros agrônomos, quanto trocando esse conhecimento com as famílias agricultoras, né? A produção orgânica agroecológica, então a nossa base, a gente inicia nos processos de transição agroecológica. Esse conhecimento não está à disposição de muitos agricultores, então por isso que a gente fala em transição, porque muitos deles já estão na agricultura convencional há muito tempo, né? E eu sempre trago um sinal de alerta. Como nos falta assistência técnica, né, extensão rural aqui no nosso estado, é chocante a quantidade, muitas vezes, de produtos que os agricultores usam, que não tem recomendação para a cultura, sem respeitar período de carência, por falta de conhecimento. Então, a gente levanta essa pauta muito forte, que nós precisamos, né, de mais extensionistas, tanto, né, para a produção convencional, mas especialmente para aqueles que querem ter a sua autonomia de produção, né, reduzir custos de produção. E é isso que a gente tenta fazer enquanto projeto, né? Então, trabalhar a redução de custos de produção em decorrência dessas práticas agroecológicas, diversificar essa produção. Nem sempre é possível implantar um sistema agroflorestal. A gente tem agricultores que a área é muito pequena, né? Aí, se você colocar uma árvore, vai sombrear muito e a fonte de renda dele principal é a horta. Mas a gente trabalha as hortas diversificadas. Tá? A produção autônoma de adubos orgânicos, as caudas protetoras, né, com baixíssimo custo. O foco, né, do nosso projeto é levar autonomia para esses agricultores, e a gente faz isso na forma de capacitação. Então, todo encontro é uma capacitação. Né, o cooperativismo e associativismo que eu já falei, nós só trabalhamos com agricultores que são cooperados, né, cooperativas ou integrados em associações. O nosso foco principal hoje é estimular os canais curtos de comercialização, uma vez que 90% da nossa comida vem de outros estados, vem de outra região, então a gente tem um potencial imenso de realmente produzir alimento, né, para todo o Mato Grosso e para fora também. A nossa bandeira principal sempre vai ser, né, valorizar esses agricultores, e não tem como valorizar a agricultura familiar se a gente não promover proteção aos territórios onde elas estão, trabalhar pelas questões, por exemplo, hoje, que é muito prejudicial, a deriva de agrotóxico, a gente tem leis, né, e a gente precisa realmente dialogar, né, com a agricultura, independente, né, da dimensão, da escala, para que essas leis sejam respeitadas, porque impacta diretamente a agricultura familiar, né, e impacta também a sua saúde. E o nosso foco é que esse alimento ele seja seguro, tanto para a família agricultora quanto para quem vai consumir. Então, eu coloquei de um modo geral, né, o que é o nosso pilar de atuação, e aqui alguns exemplos, tá? Professora, o que é esse adubo orgânico, né, que vocês produzem? Aqui é o Renan, nosso doutorando, organizando aqui. A gente finalizou uma oficina de bokashi. O bokashi é um adubo orgânico à base de farelos, tem uma origem japonesa, lá na agricultura natural, que eu falei para vocês, né? E nós realizamos essas oficinas, os agricultores começam, né, aprendem a fazer e depois eles multiplicam esse conhecimento. É o que a gente tem mais precioso, é o agricultor capacitando outros agricultores. Nessa outra foto é o nosso sistema agroflorestal na UFMT, nosso milho crioulo, aqui as bananas, nossos limoeiros, limas ácidas, né? Aqui são os agricultores que têm as suas galinhas caipiras, o Renan fazendo coleta de solo, então nós utilizamos o conhecimento técnico-científico para a tomada de decisões, né? Então, aqui é o do trabalho de doutorado dele, onde a gente vai aprofundar essa perspectiva agora. Essa cebola maravilhosa aqui é na propriedade da dona Marecilda, lá em Sorriso, nós temos uma parceria com a Embrapa Hortaliças,
Então, nós recebemos sementes, né, para iniciar validações aqui no nosso estado. Então, hoje, toda a cebola que vem de fora. Então, Dona Marecilda e outros agricultores, né, produziram aí cebola e alho orgânico aqui na nossa região. Ela é uma agricultora que eu considero modelo para todos nós que queremos, né, produzir de forma orgânica, agroecológica. Tem uma propriedade de 2 hectares, diversa, tem sistema agroflorestal, e, enfim, tem uma luta grande, né, porque a gente sabe que a força de trabalho hoje, tanto dentro das propriedades quanto para a contratação, não é algo fácil, enfim. Aqui é o nosso milho crioulo colhido, então a gente tenta fazer multiplicação de sementes tradicionais também, para levar autonomia para os agricultores, porque hoje a semente híbrida, né, é muito cara, então a gente trabalha esse resgate de saberes, resgate de sementes também, o nosso limoeiro orgânico, e aqui um outro trabalho que a gente iniciou agora recentemente com o professor Gessé, que é realmente entender a dinâmica da vida no solo, aí não só em termos daqueles os bichinhos, né, os micro-organismos, mas de toda a vida da fauna do solo, né, que eu tenho certeza que todo agricultor que começa a revolver o solo, ele começa a enxergar ali diferentes animais, e isso é indicador de vida no solo. Então, se o seu solo, ao longo do tempo, ele está reduzindo, ele não tem mais minhoca, não tem mais besouro, é um sinal de alerta. Então, é esse trabalho que a gente faz também, tenta levar essa informação, né, para os agricultores de uma forma simples, para que eles consigam monitorar, né, ali o seu agroecossistema. Aqui é a oficina de bocache, né, a gente trabalha na perspectiva do mutirão, porque no mutirão todo mundo aprende, é uma energia maravilhosa, enfim. Aqui é uma cartilha que a gente segue, né? Os agricultores orgânicos, então, são vinculados a uma organização de controle social. Então, a gente capacita esses agricultores também para que eles entendam o que é essa entidade, né? E é isso que vai garantir a eles, junto ao Ministério da Agricultura, a declaração de produtor orgânico. Essa foto não está muito legal, ela é antiga, eu preciso atualizar, mas é o experimento que a gente tem dentro da UFMT, dentro da nossa URT, né? Onde nós temos o tratamento, aqui é o limoeiro, né? Adubado com esterco, sem irrigação, tá? E aqui adubado com bocache, também sem irrigação. Então, o nosso experimento, a gente testa, né, o bocache, o biofertilizante, comparado com o tratamento padrão, que é o esterco, que é o que a maioria dos agricultores usam. E aí nós temos a área irrigada em sequeiro, porque muitos agricultores não conseguem irrigar toda a sua área. Então, a gente quer entender ao longo do tempo, né? Será que é possível produzir em sistema agroflorestal com o mínimo de água, digamos assim, né? Então, futuramente, a gente já tem bons resultados desse experimento. Aqui está uma foto para demonstrar isso, mas isso também vai ser produto da tese, né, de doutorado do Renan. Nós temos uma cartilha que está à disposição na internet de todas essas práticas, né, que eu falei aqui, a produção desses bioinsumos, um trabalho construído a muitas mãos, inclusive pelos agricultores, pelo Oliver, que é um consultor em agroecologia, nossos acadêmicos. Uma outra dica que eu quero deixar aqui para os agricultores, né? Nós temos a Lei da Produção Orgânica do Brasil, que ela existe desde 2003. E com isso, nós temos aqui, né, dentro do site do Ministério da Agricultura, as fichas agroecológicas, depois vocês digitem no Google. Aqui, pessoal, tem uma infinidade de receitas, de possibilidades de uso, né, de várias caudas que eu sei que muitos de vocês já utilizam, tá? Mas dê uma olhada, cada quadrinho desse aqui, se clicar, vai aparecer uma série de fichas que pode auxiliar nesse processo de transição, de redução do uso de químico, né, nesses sistemas. Essa é uma outra cartilha que a gente usa, que é um passo a passo para fazer a conversão para o sistema orgânico. Então, ela é super didática, quem tiver curiosidade também tem PDF, tem na internet, tá? E aí, para a gente fechar, eu quero dizer para vocês que a agricultura regenerativa e o nosso foco, né, que vai além do regenerativo, que traz essas dimensões da agroecologia, pensando especialmente nisso aqui, sabe? No nosso prato de comida de todo dia.
Como é que vai estar a oferta dessa comida e desse alimento para nós nos próximos 10 anos aqui na nossa região? Então, a gente tem que ter um equilíbrio. E eu faço um agradecimento aqui, né, à MAGE, a essa iniciativa, porque a gente precisa equilibrar. A gente precisa de ter territórios fortalecidos da agricultura familiar, porque todo mundo come, né? E aí isso tem que ser muito respeitado, esses territórios. Então, por isso que a gente precisa somar esforços, né, para que a agricultura em larga escala e a agricultura familiar elas consigam, né, permanecer ambas com dignidade, né, aqui no nosso estado e em todo o Brasil. Porque quem produz essa comida de todo dia é a agricultura familiar. E nós precisamos desses sistemas regenerativos, ou seja, biodiversos, né, nessa perspectiva de serem sistemas que sobrevivam, né, a médio e longo prazo, principalmente pensando na questão das mudanças climáticas, né, com aumento de temperatura, redução ou aumento de chuvas. Então, é esse caminho, é o único futuro que eu vejo, né, para a agricultura familiar. Realmente é esse diálogo e é trazendo esses sistemas, né, realmente pensando na base do solo. Bom, como reflexão final é isso, né? A gente precisa realmente valorizar a cultura familiar. E para isso precisamos, né, de ações integradas para a regularização fundiária, porque hoje muitos agricultores não conseguem ter acesso a crédito, acessar o Plano Safra por conta, né, da falta de regularização fundiária, estimular os sistemas biodiversos de produção, reduzir a dependência de insumos. Imagina só, a gente ser 80%, né, a agricultura de um modo geral, dependente de insumos que vêm de outros continentes. Então, que a agricultura familiar ela consiga também ter essa autonomia, né, e cresça isso a cada dia. Precisamos de assistência rural de base agroecológica, que hoje ela praticamente inexiste no nosso estado. Então, precisamos de uma força-tarefa para capacitar os nossos extensionistas nessas práticas, porque as universidades hoje, inclusive a que eu estou, né, 99,999%, né, dos agrônomos formados é para trabalhar com monocultura, na agricultura, né, convencional. Então, a gente precisa capacitar esses extensionistas. As políticas públicas precisam ser fortalecidas no município, né, nos estados, assim como tem sido muito fortalecida, né, junto ao governo federal. Os agricultores precisam ter acesso, né, às políticas públicas, por exemplo, né, a comercialização de alimentos institucionais, e precisamos também de dignidade para a produção, para a comercialização desses alimentos, né, nos municípios. Tá? Bom, a gente não faz nada sozinho, quero finalizar agradecendo a essa equipe, não está todo mundo aqui ainda, mas são os professores, né, professor Randra, Gessé, Edson, que atua aqui conosco, as nossas monitoras, a nossa gestora de projeto, a Mônica, nosso doutorando Renan, que entrou como monitor no projeto e hoje está fazendo seu doutorado, a Monique, que é bolsista da Fiocruz, nós temos um colaboratório da Fiocruz também, né, no nosso campus, o Marciano, que é agricultor e é extensionista do projeto, né, o nosso trio aqui das alunas do curso de farmácia, Mônica, Giane e Evelyn, e a Emily, que é da engenharia florestal. Então, todo esse trabalho que a gente faz é feito a muitas mãos, né? A gente não faz nada sozinho, então deixo aqui meu agradecimento a eles. Obrigada. Perfeito, muitíssimo obrigada, professora Rafaela. Foi realmente assim, uma aula sobre agricultura agroecológica, sobre sistemas agroflorestais. Achei muito interessante, né, ter essa percepção que essas práticas já são estudadas há pelo menos 100 anos e, né, com saberes milenares e que ainda, né, são disseminadas até hoje, né, nos nossos cultivos agroecológicos pelo Brasil. A gente tem aqui algumas perguntas do chat. Tem uma pergunta dizendo: professora Rafaela, gratidão por sua dedicação aos agricultores. Minha pergunta é sobre nós que estamos dando os primeiros passos na nossa pequena propriedade e em nosso assentamento, tendo mais conhecimento sobre a criação de gado, mas com um desejo imenso de criar um sistema agroflorestal que nos sustente e regenere a nossa área. Porém, com a dificuldade de não ter conhecimento de como fazer de fato e nem termos grandes recursos, há esperança para nós? Qual a sua orientação de como podemos dar esses próximos passos?
Nossa, que pergunta maravilhosa. Agradeço aí a querida Ana Tereza. Obrigada pelo carinho também, vi ali no chat. Com certeza, a esperança é o que nos move, né? Então, uma dica que a gente dá, pensando no nosso sistema, no nosso bioma, a gente sempre tem que olhar para né, o que é o nosso bioma. Nós estamos aqui numa região de transição, então temos Amazônia, temos Cerrado, né? Ou seja, temos árvores, né? O bioma originário aqui, né? O que estava aqui, né? Enfim, a gente fala aí de 500 anos de descobrimento do Brasil, a gente tem que fazer uma correção sobre isso, né? De chegada dos portugueses, porque os povos originários já estavam aqui manejando esse bioma, plantando castanheiras. Então, acho que o primeiro passo é olhar, né? E identificar as árvores nativas, as espécies nativas que a gente precisa retomar para esse sistema. E um segundo passo é independente, vai depender mais aí da quantidade de recurso, né, que a família tem, se programar para começar a plantar essas árvores no período de chuva. Então, seja elas por semente, por muda. Então, acho que o primeiro passo é isso, é a gente colocar a semente no chão, muda do chão. Né, aproveitar, se todo o período de chuva a gente conseguir plantar 50 árvores, 100 árvores, 200 árvores, pensem isso ao longo do tempo. Então, isso a gente vai regenerando realmente essa paisagem. Então, essa é a nossa primeira dica. Se a área já está aberta, né, é iniciar esse planejamento. Claro, tem que entender quais são as espécies que vão se adaptar ali, se a minha área está totalmente aberta, ou se é uma área, né, que tem outras árvores, que eu posso iniciar, por exemplo, com algumas culturas que toleram sombreamento, um cacau, um café, um cupuaçu, tá? Então, sim, temos esperança e eu acho que o primeiro é o planejamento, é sentar, desenhar realmente o que eu espero, como eu quero ver essa paisagem daqui 5 anos. E aí começar com essas estratégias. Onde eu consigo muda? Né? Onde eu consigo iniciar isso no menor custo? E aí ampliando, né, ao longo do tempo. Então, essa acho que é a minha principal dica. Muito obrigada, muito interessante. A gente tem aqui um comentário da Josiane Rodrigues. Ela diz: muito bem colocado, professora Rafaela. Com o aumento das temperaturas previsto para esse ano, os impactos na saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente tendem a ser ainda maiores. A agricultura orgânica tem um papel importante nesse contexto, pois ajuda a cuidar do solo, da água e da produção de alimentos mais saudáveis para todos. Realmente essa perspectiva, né, desse mundo em mudança, a importância, a gente vê a importância, né, dessas práticas agroecológicas, né, para a manutenção da nossa própria saúde, né, da saúde da humanidade. Tem aqui uma pergunta do Lauro. Bom dia, quais estratégias utilizadas para o convencimento da sociedade e principalmente dos agricultores familiares a adotarem as práticas mencionadas na palestra? Notamos que há muito preconceito com o tema. Sou de Tangará da Serra e pouquíssimos ou nenhum agricultor familiar, ao menos que eu tenha conhecimento, utilizam práticas sustentáveis na produção de hortifruti granjeiros. Lauro, muito obrigada pela pergunta. É um desafio grande. Eu lembro quando nós iniciamos, até dentro da universidade, era difícil trabalhar esse tema, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm, traz inclusive a questão política, né, gente, partidária, e a gente está falando de vida, a gente está falando de comida, isso não tem partido, né? Então, eu acho, Lauro, que a primeira forma seria organizar um grupo para visitar alguns agricultores, e aí isso envolve, é claro, o custo, né? Mas assim, que o município ou iniciativas como essa, né, da MAGE, possa possibilitar esse intercâmbio de saberes. Porque não vai ser uma professora falando, vai ser o próprio agricultor falando. Ele falando assim, tem um agricultor nosso, né? Que falou, professora, eu já reduzi o meu custo de produção em R$3.000. Então, se o agricultor às vezes não vai pelo amor, a gente fala, ele vai pelo bolso. E ver outro agricultor falando, que é quem está vivendo aquilo no dia a dia, é o principal fator de convencimento, né? Porque ninguém vai estar vendendo nada para ele vai estar ouvindo de um colega agricultor, tá? Então, talvez a primeira dica é identificar aí na região quem já faz esse manejo, né? Entender o custo de produção, que ele compartilhe isso,
Eu acho que é o primeiro, vamos dizer assim, o início dessa viradinha de chave. E depois, gente, é só a prática, né? A gente sempre sugere começar numa escala pequena, tá? Pequena mesmo, eu estou falando assim em termos de canteiro, ele começar a deixar o solo coberto, produzir, em vez de ele colocar só alface, ele colocar outras culturas, né? Hoje a gente tem muito material já desses desenhos, e ele vai visualizando na prática. Ele vai perceber a importância disso e vai vendo como ele vai produzir mais no menor custo. Então, acho que a dica é isso, né? Tentar propiciar intercâmbios entre agricultores. Perfeito, muito importante realmente essa ideia de construir uma comunidade, né, para que a gente possa ter essa troca de conhecimentos entre os agricultores da região, para entender melhor como construir, né, essas práticas. A gente tem aqui o comentário do Richard, ele diz, excelente palestra, a professora Rafaela foi muito importante no início do grupo de trabalho da agricultura regenerativa, trazendo a importância da dimensão da agricultura familiar no conceito da agricultura regenerativa do GT. Então, realmente a gente pensa tanto em outros modos, né? Outros modos de cultivo, e a agricultura familiar é realmente o que nos coloca o nosso alimento no prato diariamente. Então, a importância de fortalecer essa prática é imensurável. A gente tem uma pergunta aqui, eu gostaria de entender se existe uma área mínima para a implementação de sistemas agroflorestais e quais as principais vantagens, né, desse sistema para uma produção familiar. Ótima pergunta. Na verdade, assim, a gente não tem receitas prontas, né? E aí vai do objetivo da propriedade. Por exemplo, se o foco. Não, e aí tudo é planejamento, pessoal. É sentar, pôr papel e caneta e planejar, né? Até porque isso vai trabalhar com a dinâmica familiar toda. Então tem que pensar a questão do custo, né? No geral, o que os nossos agricultores aqui, como que a gente trabalha? Primeiro, a gente pensa nas culturas de ganho mais rápido, né? E aí a gente pergunta, como que você visualiza, né? O que você acha que vai ser a sua renda daqui 5 anos? Eu quero fruteiras, eu quero produzir polpa, então aí a gente já consegue pensar nesse sistema. E nas áreas menores tem um pouco mais de restrição, por quê? Porque o foco geralmente vai ser a hortaliça. Porque uma área, né, menor de, por exemplo, 1.000 metros quadrados, que a gente tem alguns agricultores, se ele colocar 5, 10, 15 árvores ali, ele não vai conseguir produzir as hortaliças, que tem ganho rápido, giro rápido. E talvez aquela quantidade de árvores, quando estiver produzindo, não vai fornecer a ele uma renda interessante também. Então, ele tem que avaliar isso, né? Mas ele pode fazer um sistema agroflorestal mais simples, né? Em vez de ter 50 árvores, ter 10, porque isso vai auxiliar no solo, com certeza. Então, a ideia, né, é isso, tem que sentar, fazer esse planejamento. Né? Quanto que a gente tira por cada árvore, aí vai depender da fruta, vai depender se vai vender na feira, se vai ser polpa, enfim, né, para fazer esse planejamento, tá? Áreas menores, a gente só tem que ter um cuidado por isso, porque pode sombrear, né, as suas outras culturas de interesse, e aí você vai achar que o sistema não funciona, mas não é que o sistema não funciona, ele funciona, só que ele tem que ter um planejamento, e aí isso é para cada propriedade, tá? Eu sei que ficou meio confuso, porque eu não consegui dar uma resposta, mas a resposta é esse, é o planejamento, sentar, né, e tentar identificar isso. O que eu quero produzir por 2 anos, por 3 anos? Daqui 10 anos eu já vou ter uma idade mais avançada. Eu não quero colher alface, porque eu não vou ter nem coluna para isso, né? Mas eu quero ter um piqui, um baru, enfim. Então, é nessa perspectiva. Nossa, perfeito. Então, realmente uma construção, né? Depende dos objetivos do produtor, da disponibilidade de mão de obra, disponibilidade de espaço e do que, né, poder construir esses sistemas. Eu acho que casa muito bem com uma próxima pergunta, que é onde a gente pode buscar assistência e material para a implantação de sistemas agroecológicos. E também se os resultados encontrados pelo Projeto Gaia e suas recomendações estão disponíveis publicamente para os produtores e onde a gente pode encontrar eles.
Então, nós temos uma roda de conversa online que a gente faz toda quarta-feira, desde agosto. Inclusive, hoje nós temos uma, né? Nossa roda número 31. Foi uma das formas que a gente pensou de compartilhar esses saberes e propiciar a interação entre os agricultores, porque o nosso estado é gigante, né? E às vezes chegam muitas demandas e a gente não consegue atender. Então, é nesses encontros que a gente faz essas diversas trocas, tá? Os nossos resultados hoje, a gente tem alguns resultados já, né, publicados, mas basicamente as nossas práticas está naquela cartilha, né, que eu passei. Então, a gente faz essas trocas na roda de conversa e nós recebemos grupos também na nossa área, a gente realiza oficinas. Então, quem for aqui da nossa região, mais próximo, tem a nossa rede social, né? Já peço aí para vocês, Projeto Gaia 2019, seguirem para ficar sabendo, né, dessas nossas ações e atividades, tá? A gente tenta responder também pelo WhatsApp, lá no Instagram, a gente recebe, né, muita demanda, mas aí eu sugiro que participe da nossa roda de conversa, porque é ali que, assim, e aí tem agricultores, hoje tem umas 70 pessoas no nosso grupo, e são agricultores de todo o estado, então a gente propicia essas trocas, não é a professora Rafaela falando, eu falo também, né, falo muito até, mas o foco ali é agricultor trocando saberes com agricultor, tá? Nossa, perfeito. Eu acho que se você puder deixar o arroba do Instagram do projeto aqui no chat, já facilita bastante para o pessoal poder acessar e saber mais sobre o Projeto Gaia, buscar essa assistência que é super importante. Tem uma pergunta aqui, se existe alguma maneira de evitar a contaminação de cultivos orgânicos por agrotóxicos da vizinhança? Se Ótima existem algumas pergunta. técnicas e maneiras. Uhum. O que acontece? Independente de ser agricultura convencional ou orgânica, a gente sempre recomenda quebra-vento, as barreiras na propriedade. É outra dica, pessoal. Já se programem para novo próximo período de chuva, plantar ao redor da sua propriedade, né? Enfim, tem tanta coisa que a gente pode plantar que na própria propriedade tem, né, estacas, por exemplo, urucum, é, capiaçu, cana, né? Aquilo que cresce, né, de uma forma ali controlada, que você consegue manejar. Então, essa é a primeira barreira. E ela é importante não só pela deriva do agrotóxico, mas pelos ventos. Agora, a gente vai passar por uma fase bem difícil, com muita ventania, e muitos agricultores têm perdas consideráveis por conta do vento, né? Porque seca o solo muito rápido, a irrigação não dá conta, enfim, tá? Então, essa é uma estratégia. Nas propriedades menores, por exemplo, a gente não consegue colocar árvores, né? Eucalipto, porque vai sombrear muito. Então, a gente tem que pensar quais são as formas de barreira que a gente consegue reduzir essa incidência. Um outro ponto muito importante, pessoal, quando o seu agricultor ou o vizinho, né, ele pulveriza, por exemplo, com um trator ou com uma bomba costal, a gente fala que o primeiro passo é bater na porta dele e conversar. É o diálogo. Né? Olha, eu entendo, respeito o seu espaço, eu gostaria que o senhor respeitasse o meu e respeitasse a legislação. Embora a nossa legislação tenha mudado, isso não foi, a agricultura familiar não foi favorecida por isso, né? Mas a gente insiste no diálogo. Se acontecer, que até a nossa roda de conversa de hoje é sobre isso, né? Se o vizinho não respeita, e aí? Aí a gente tem canais, né, para buscar esse diálogo de outra forma. Então, mas a gente fala que a primeira é conversar. Quando é pulverização aérea, aí já é mais difícil. A pulverização aérea, a gente precisa, inclusive, que todas as entidades do agronegócio, né, que a gente faça um diálogo para que essas pessoas respeitem, né? Eles têm o plano de voo, então, assim, que respeitem, né, a legislação, respeitem o seu plano de voo para evitar reduzir ao máximo os prejuízos para os nossos agricultores, porque a gente ainda tem muito. Então, aproveitando esse espaço de fala aqui, né, nós precisamos fazer um trabalho, porque a gente sabe que a proibição é impossível, tem várias coisas, né, que vão influenciar, mas então vamos todo mundo trabalhar para que as coisas aconteçam da melhor forma, sem prejuízo para a agricultura familiar, tá? Então é isso, se for o vizinho, vamos conversar, dialogar com esse vizinho, fazer a barreira.
Quando é pulverização aérea, aí fica mais complicado. Inclusive, a gente tem casos de agricultores que já perderam tudo, inclusive o selo de orgânico, e ficou mais de anos sem produzir, tá, pessoal? Sem poder ter renda por conta de pulverização aérea. Então, é um assunto muito sério, que a gente precisa não brigar, mas dialogar e buscar os canais para que fique bom para todo mundo. Perfeito. Realmente dicas muito importantes, né? Criar essa barreira e realmente ter esse diálogo com os vizinhos, sempre respeitando e construindo essa rede de apoio, até com, né, produtores que não fazem parte da produção orgânica. A gente tem aqui um comentário, uma pergunta do Lauro. Ele quer saber como posso participar dessa roda de conversa. Não sou agricultor, sou agrônomo e gostaria de participar e contribuir. Então, Ótimo. Eu acabei de colocar ali o nosso @Projeto GAI 2019, então pode entrar em contato por lá, tá? E o nosso outro Instagram é o NEAPO, ficou errado aqui, eu vou corrigir, .ufmt.sinop. E vou deixar meu contato aqui, tá, pessoal? E vocês podem me chamar pelo WhatsApp também, eu posso incluir vocês no nosso grupo, tá? 669. perfeito. E eu acho que a gente tem tempo para uma última perguntinha para fechar. Uma pergunta que existem mecanismos de financiamento específicos para a produção familiar sustentável? Existe, pessoal, só que para isso tem que ter a área regularizada. O que acontece? Vou dar um exemplo bem geral. Aqui na região de Sinop, a gente tem vários loteamentos de chácaras irregulares. E aí isso já é assunto para uma próxima pauta. Mas que são vendidos, tá? No centro da cidade. Então, é uma questão que a gente trabalha também. Porque a pessoa vai lá, vende a sua propriedade, seu carro, compra um terreno desse e acha que vai conseguir regularizar. Aí ele vai lá no banco, o banco exige um monte de documentos e ele vai ter áreas que ele nunca vai conseguir regularizar. Então, é importante ter essa regularização. O que eu peço assim para vocês? A gente precisa acionar mais o nosso município, as secretarias, quem tem Secretaria de Agricultura, né? Aqui não tem. A Empaer, que é a nossa empresa de extensão, a gente precisa demandar esses atores, né? Para que nós possamos ter essa regularização fundiária. O próprio INCRA, então, assim, é bater na porta, é ligar, é insistir, é gerar a demanda. Porque a gente só consegue esses recursos, tá? Se tem a regularização fundiária. O que acontece? Em assentamentos da reforma agrária, os agricultores conseguem financiamentos. Teve a última agricultora que eu acompanhei, a Empaer fez o projeto de placa solar. Ela conseguiu financiamento com juro a 0,5% por ano. Então, tem muita política pública, tem muito recurso, tá? Para agricultor orgânico, que tem declaração de orgânico também, dentro do Plano Safra tem, tá? Só que precisa ter a regularização. Então, consulte os órgãos, gerem essa demanda, insistam, tá? Porque é um direito também, enfim, mesmo que você comprou ali no escuro, né? Alguém te vendeu de má fé, mas as instituições que estão permitindo essas vendas, elas também têm que se responsabilizar por isso. Então, a gente precisa ir atrás, né, dessas entidades, tá? Principalmente do município. Perfeito, muito importante alerta, professora, muito importante dicas. Eu acho que nós já demos nosso tempo para perguntas. O Antônio enviou uma pergunta pelo chat. Talvez se você possa responder em 2 minutinhos, rapidinho. Professora, a senhora traz preocupante situação de IATER. Como podemos iniciar a solucionar? Olha, vai em encontro a mesma resposta que eu dei anteriormente. A gente precisa demandar as nossas instituições. Então, a Empaer, a SEAF, que é a nossa Secretaria de Agricultura Familiar, né? Tem ouvidoria, tem os telefones. A gente precisa realmente, vou usar uma palavra feia, mas é incomodar, sabe? Por quê? Enquanto essas demandas não chegam para eles de uma forma coletiva, as associações, as cooperativas, é como se tivesse tudo bem. E a gente que está na ponta sabe que não está. Falta extensionistas. Os que estão aí são verdadeiros heróis. Então, uma forma é isso. A outra forma é espaços como esse, né? A gente organizar, quem sabe futuramente, uma semana, né, de capacitação prática em agricultura orgânica, né? A gente tem extensionistas aí maravilhosos no Brasil, a gente teve um que ficou com 1 ano aqui com a gente, capacitando os agricultores. Então, essa é a forma que a gente vai revolucionar aí a partir da agricultura regenerativa.
Nossa, perfeito, é um sonho, né? Construir essa rede, podemos fazer um evento de capacitação de uma semana, seria realmente maravilhoso. Professor, infelizmente já deu o nosso tempo essa conversa. Eu acho que a senhora passou o contato pelo chat. Qualquer outra dúvida, vocês, por favor, entrem em contato com a professora ou com a gente aqui da Proforest, da, da PCI, que a gente vai, né, direcionar essas perguntas e fazer acontecer. Então, eu agradeço muito as perguntas de todos, a participação, e a gente vai dar prosseguimento, então. Muito obrigada, professora, pelas respostas e pelo seu tempo. Vamos dar prosseguimento à programação, então, com a próxima palestra. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Então, depois dessa palestra e dessa sessão de perguntas e interação com a professora, foi excelente, muito maravilhoso. A gente vai dar seguimento então, à programação com a palestra do professor Edi Carlos. Ele é agrônomo com doutorado em Ciências do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é membro do Conselho Consultivo da Aliança CIPA, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, membro do Comitê Gestor do ADC mais Mato Grosso e do Comitê Gestor de Inovação Agropecuária do Mato Grosso. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Edi Carlos. É uma honra ter você aqui conosco hoje e o palco é seu agora. É, nós estamos vendo a sua apresentação, mas eu acho que você ainda. Isso, agora você não está mais no mundo. Muito obrigada, Edi Carlos. Perfeito, obrigado. Primeiro quero agradecer a oportunidade, né, de contribuir, né, nesse momento. Para nós é uma satisfação, enquanto universidade, poder divulgar um pouco do que nós estamos fazendo. Então, o foco hoje da minha fala, né, é trazer esse contexto de agropecuária regenerativa e vou trazer uma metodologia que nós temos utilizado como forma de aplicar conceitos, né, que se alinham com essa agropecuária regenerativa, que seria a metodologia PISA. Eu vou apresentar para vocês na sequência. Bem, quando nós olhamos, né, as últimas 5 décadas, né, no Brasil, nós passamos de um cenário de insegurança alimentar para um cenário de alimentar o mundo, né? Nós somos o celeiro. Então, nós tivemos redução em custo de cesta básica, de forma proporcional, obviamente. Só que isso acontece porque a nossa produtividade de grãos, né? Isso falo tanto na pequena agricultura, na média ou na grande, aumentou a produção de grãos em 5 vezes, produtividade de trigo, milho em 240%, arroz em 315%, né? A produtividade de carne de frango cresceu aí mais de 50 vezes. Quer dizer, nós realmente saímos de um cenário em que a produção de alimentos era muito restrita e hoje nós temos, vamos dizer assim, uma possibilidade de alimentar o mundo. Obviamente que não estou falando aqui de como está sendo a distribuição disso, né? O meu foco é que nós temos sido eficientes em aumentar a produtividade independentemente da escala, né? No entanto, esse aumento na produção, ela gera também alguns problemas, né? Como, por exemplo, se nós compararmos entre 1960 e 2010, a produção de grãos aumentou 3 vezes, mas o uso de fertilizantes como nitrogenados aumentou 8 vezes. Então, nós tivemos que também aumentar muito a utilização de insumos. Mas isso me parece haver uma certa desconexão, até porque as doses de fertilizantes que nós estamos usando, elas são extremamente altas,
né? Com a aplicação aí de 150 teragramas de N por ano, sendo que cerca de 70% desse nitrogênio ele é perdido. Ou seja, nós temos uma baixa eficiência no uso dos insumos. Nós estamos levando os sistemas de produção a uma extrema especialização, mas isso gera uma certa desconexão. A especialização, ela, por um lado, ela tem a sua importância, mas nós não podemos deixar de lado que isso tem consequências e nós precisamos ver como isso vai avançar de agora em diante, né? Um exemplo, por exemplo, de especialização é uma produção de leite flutuante na Holanda, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, as vaquinhas ali em um ambiente flutuante. Os compost barn, né, que você fecha os animais, é uma outra forma de especialização. Mas nós estamos no país com a maior possibilidade de produção de forragem do mundo e nós estamos conduzindo os nossos sistemas de produção à extrema especialização. O exemplo nos Estados Unidos, quando entre 1900 e 2002, houve uma redução no número de commodities produzidas nas propriedades de 5 para 1. Então, antes, as propriedades nos Estados Unidos, elas tinham várias culturas sendo cultivadas ali, e hoje passa para a maior parte das propriedades para uma, no máximo duas culturas, ou seja, extremamente especializado. Mas nós estamos tentando intensificar, diminuindo a diversificação do sistema de produção. E nós estamos precisando, mesmo nessa agricultura intensiva, retomar conceitos talvez agroecológicos, e aqui que o nosso grupo navega, né, entre a agroecologia e a especialização, porque nós precisamos das duas vertentes. Nós precisamos da grande agricultura e precisamos da pequena agricultura. Como um pode contribuir com a evolução do outro? Acho que esse é um caminho que a gente precisa pensar. E aí que eu apresento para vocês essa metodologia PISA, né? Que é a Produção Integrada de Sistemas Agropecuários. Esse é um programa, na verdade, que ele começou lá em 2006, 2007, né? Era uma ação do MAPA, que o objetivo era... Nós tínhamos sistemas certificados de produção de laranja, de café, mas não tinha uma certificação para sistemas de produção que chegasse numa propriedade e olhasse a propriedade com a visão de drone, olhar como um todo, assim como a professora Rafaela comentou, você fazer um planejamento da propriedade e não de uma cultura. E aí surge isso, começou as ações, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Federal do Paraná foi procurada, esse programa começou atendendo algumas propriedades, depois houve uma mudança de governo, o programa parou e nós, da Aliança CIPA, lá com o professor Paulo Carvalho, no Rio Grande do Sul, continuamos. Então, o PISA, ele continuou e hoje já atendeu mais de 3.800 propriedades no Brasil e, graças a Deus, nós conseguimos colocar esse PISA aqui no Mato Grosso. Nós temos um piloto lá em Alta Floresta, em Paranaíta e Alta Floresta, e um piloto aqui em Barra do Garças, né, com essa metodologia que eu vou falar rapidamente, mas principalmente mostrar os conceitos por trás disso. Então, o pilar teórico do PISA é a intensificação de funcionalidades de processos naturais que esses nossos sistemas agrícolas eles possam nos oferecer. Ou seja, é resgatar, né, a diversidade dos sistemas de produção.
Por isso que eu falei que esse PISA ele pode ser, e essa ideia dos conceitos, né, agroecológicos, eles podem em parte serem utilizados em uma agricultura de larga escala também. Então, a pequena agricultura tem muito a ensinar à grande agricultura, e nós já estamos vendo isso e vendo resultados muito promissores. Então, o PISA, ele nada mais é do que uma filosofia de produção que usa tecnologias inovadoras, né, com o objetivo desse desenvolvimento sustentável. E a visão é que essas tecnologias que estão sendo geradas na universidade, elas cheguem ao produtor numa celeridade muito maior do que a maioria das tecnologias. Porque hoje nós temos muitas coisas boas na universidade, né? Muitas coisas boas que estão sendo geradas, mas que demoram muito tempo para chegar até o produtor. E a metodologia PISA, ela tem essa ligação da extensão com a universidade, pegando tecnologias que muitas vezes nem foram publicadas lá nas revistas internacionais e já validando isso nas propriedades, né? O objetivo principal da metodologia PISA é a gente utilizar de tecnologias, principalmente de processos e menos de insumos. O insumo, para nós, ele é importante, ele pode ser usado de forma estratégica, e digo insumo das diferentes formas de insumos, seja químico ou seja orgânico, né? Um fertilizante químico, fertilizante orgânico, né? Mas nós temos tecnologias, por exemplo, de sistema plantio direto que necessita de dessecação e nós temos o plantio direto na planta, que não é dessecado a planta, porque nós temos uma unidade de pesquisa lá no Paraná que está numa área de proteção ambiental, então nós não podemos usar nenhum tipo de cidas lá. Nós cultivamos sem, com produtividades muito interessantes baseadas em processos. E uma coisa muito importante que a gente pensa é que sistemas de produção ou tecnologias que vão ser implantadas nas propriedades, elas têm que gerar impacto positivo com baixo custo e reduzindo carga de trabalho, porque ninguém aguenta trabalhar mais do que a gente já trabalha. Então, nós precisamos usar tecnologias que reduzam essas cargas. Um exemplo foi muito difundido aí, por exemplo, um programa de produção de leite que fazia um monte de piquete na propriedade. O animal tinha que rodar todos os dias e quase todo dia adubação. Tinha gente que recomendava tirar as fezes, fazer um composto para depois devolver. Ou seja, como se o produtor tivesse só leite. Ele tem leite, mas ele tem frango, ele tem o porco, ele tem a horta, tem o pomar. Ele não pode ter tecnologias que visam um produto. Elas têm que, primeiro, reduzir carga de trabalho e, principalmente, realizar sonhos, né? Nós chegamos em algumas, essa mesmo do Mato Grosso, lá em Paranaíta, antes de nós montarmos uma unidade de difusão tecnológica lá, nós, em conversa com os produtores, nós encontramos o sonho da produtora. O sonho dela não era produzir mais leite, não era mandar mais gado para o frigorífico, não era produzir mais café. Ela falou para nós assim: "Ah, e o que a senhora gostaria depois que esse projeto fosse implantado?" Ela falou: "Eu gostaria de jantar com toda a minha família junto, porque um janta 5, outro 7, outro chega a 9. Eu não tenho tempo mais para minha família." Quer dizer, esse é o sonho dela. O sonho dela não é produzir mais. O sonho dela é reunir com a família. Entende? Então, a nós, enquanto geradores de conhecimento e difusores disso, nós temos que entender que as pessoas têm sonhos diferentes e nós estamos ali para ajudá-las a realizar esses sonhos. E essa é uma das filosofias, né, do PISA. Então, os pilares, né, do PISA, como eu disse, são tecnologias baratas ou de custo zero, baseadas na natureza,
Então, ou seja, eu manejar o pasto de uma altura diferente do que é convencional, isso já é uma forma de uma tecnologia que pode impactar a produção de leite a um custo zero. Se eu mudar o horário da ordenha para quem tem leite, você sabia que o horário que a gente prende o gado é o horário que ele mais gosta de pastejar? Se você mudar o horário da ordenha, talvez uma hora para mais, uma hora para menos à tarde, você aumenta entre 10 e 15% a produtividade de leite, sem custo, né? Isso é processo. Então, nós temos também pilar tecnologia com fundamentação científica e autonomia, porque o produtor não pode ficar refém, no bom sentido, do técnico a vida toda, até porque os programas que serão montados, você não vai ter um técnico a vida toda atendendo o produtor. Então, o produtor ele tem que ter, ele vê o técnico falar e ele tem que ter autonomia para ele fazer quando o técnico não está ali. Até porque entre uma visita e outra, às vezes são 2 meses, né? Aumenta a produtividade e rentabilidade no mesmo hectare. Ciclagem de nutrientes, aquela coisa teórica que a gente vê na faculdade colocada em prática. Diversificação das atividades. Bem-estar humano, menos e mais fácil o trabalho. É óbvio que para nós é o mais importante são as pessoas. Recuperação de passivos ambientais e solo coberto e produzindo comida o tempo todo. Esses são os pilares do PISA. E eu vou trazer aqui alguns exemplos, né? Obviamente, nós não temos o objetivo de esgotar o assunto, mas eu quero trazer alguns exemplos de tecnologias que são aderentes ao PISA. Basicamente, tudo que nós falamos de PISA são soluções baseadas em natureza. Ou seja, nós queremos pegar o que a natureza, que é sábia, Deus é sábio, ele criou aquilo ali, e pegar aquilo ali e trazer para os nossos sistemas de produção. Essa é o nosso objetivo principal com o PISA. E nada mais óbvio, e para quem é pequeno agricultor já faz isso muito bem, né? A diversificação ela passa a ser assim, uma necessidade mesmo para a gente conseguir produzir mais alimentos. Um exemplo que a gente se perde, né, na questão da diversificação dos sistemas de produção, eu sempre trago essa imagem comparando o sistema de produção de soja, Mato Grosso, o maior produtor de soja do Brasil, né? Um sistema de consórcio, com algumas plantas juntas, e uma floresta. E é muito claro para mim, né, olhando essa foto, uma escadinha de aumento de diversidade da direita para a esquerda. E quando eu falo em diversidade acima do solo, eu estou falando em diversidade abaixo do solo também, com diferentes atividades biológicas, ciclagem de nutrientes, atividade enzimática. Começa a surgir talvez sistemas mais diversificados, micro-organismos que fazem controle biológico de pragas. Então, nós estamos no Mato Grosso, um pouco vindo aqui para a direita, mas nós teríamos que navegar para a esquerda, né? Então, nós temos que sair disso para isso. Obviamente que em alguns casos a gente consegue, a professora Rafaela até comentou, em alguns casos você consegue colocar componente florestal, em outros não. E está tudo bem. O importante é você ter em mente a necessidade da diversificação. O problema é que nos nossos sistemas de produção, muitas vezes a gente se confunde com diversidade de espécies e diversidade funcional mesmo. Porque às vezes você tem uma diversidade de espécies que nada mais é do que a abundância, né? Quantas espécies de plantas tem uma comunidade, um ecossistema. Então, mede quantas espécies existem ali, tá? Independentemente se eles têm funções diferentes. Quando eu avalio a diversidade funcional de um sistema de produção, aí eu já passo a entender não só o número de espécies, mas quais são as funções que cada espécie exerce no sistema de produção. Entende? Qual que vai tem um sistema radicular mais superficial, outro mais agressivo, aquela planta que fica mais alta, que busca algum extrato de luz superior, a que fica mais baixo. Então, é aquilo que a professora Rafaela comentou, é você pensar num planejamento. Isso serve para pequena agricultura e para grande agricultura. Aqui um sistema, isso daqui é na Paraíba, nós fomos visitar trouxemos um pessoal do Senegal,
aqui para conhecer um pouco o sistema de produção em regiões que chove pouco. Então, isso daqui é próximo de Cabaceiras, na Paraíba, então chove muito pouco. Sisteminha de mandala, né, altamente diversificado. Aqui do lado, ó, o produtor lá colocou milho, colocou abóbora, tem palma aqui, ali no fundo tem feijão calpi. Isso é um sistema diverso. E diverso acima e diverso abaixo, né? E por quê? Porque você tem sistemas radiculares totalmente diferentes. E isso, essa diversidade funcional de plantas com características diferentes, melhoram atributos de solo e isso vai refletir em produtividade. Um exemplo disso daqui, ó, é um trabalho que nós realizamos aqui, foi até publicado agora esse ano, da Tani Kelly, que nós testamos níveis de diversidade de espécies ou funcional. Na esquerda, aqui um sistema com a planta solteira, aqui uma planta com feijão, aqui na verdade é uma braquiária, braquiária com feijão calpi, a braquiária calpi guanduga, braquiária calpi trigo mourisco, braquiária calpi trigo mourisco e girassol. E aqui eu avaliei o tamanho de agregados, ó. Agregados são aquelas estruturinhas do solo. Quanto maior esses agregados, melhor a qualidade do solo. E olha só, quando eu tenho planta solteira, 16% de todos os agregados do solo são agregados maiores, são macroagregados. Quando eu aumentei a diversidade funcional, colocando plantas de famílias diferentes, mas com funções ecossistêmicas semelhantes, aumentou para perto de 30% a agregação. Quando eu coloco uma planta que capta outro tipo de diversidade funcional, a agregação foi para 47%. E aí a matéria orgânica do solo, esse carbono que a gente tem falado tanto, ele sai de 15 e vai para quase 19%. Isso é efeito de diversidade funcional de plantas. Então, sistemas mais diversos, eles promovem sustentabilidade. Aqui num sistema diverso e pastejado por animais, inclusive em grande propriedade, média propriedade ou pequena propriedade, né? Você ter sistemas mais diversificados, ó, com girassol, nabo forrageiro, trigo mourisco, braquiária e animais pastejando. Esses animais, porque quando muitos de nós estamos focados em agricultura, mas se a gente conseguir pegar os nossos animais, o nosso gadinho de leite, em algum momento entrar nessas áreas de agricultura, começam a promover algumas coisas, né, no sistema. Que você tem, imagina que você plantou um pasto, depois você vem com uma lavoura de milho ou alguma coisa nesse sentido, aquele pasto morre, há uma decomposição das raízes, esses poros ficam contínuos ali e partículas de corretivos como calcário, que nada ou um remineralizador, né, que a gente tem usado na agricultura familiar, temos trabalhado, ele pode descer no perfil do solo, melhorando o ambiente subsuperficial, as raízes descendo mais, absorvendo mais água, passando por estresse de forma mais tranquila. Onde você tem o animal, começa a surgir besouros coprófagos, como rola-bosta, por exemplo, que ao deixar os canais leva, né, fezes e partículas no sistema, partículas lá para baixo no solo. Ó, essa imagem aqui mostra isso, ó, o rola-bosta trabalhando, pegando ali a plaquinha de fezes e levando para dentro do solo. Nessa foto aqui da direita, olha só, isso aqui foi feito pelo Rola Bosta. Ó, as fezes bem frescas, ele tira solo, coloca matéria orgânica, ele aera o solo, né? E isso no final, o que que acontece? Quando você tem esses sistemas mais diversos, esse gráfico aqui mostra, ó, a melhoria da qualidade do solo nesses dois gráficos aqui. Quando aumenta a qualidade do solo, tem um reflexo positivo no aumento da produtividade dos cultivos. Então, diversificar sistemas promove melhoria em qualidade de solo, que reflete aumento em produtividade. Outra coisa que a gente tem falado muito sobre o manejo que nós adotamos para a pecuária, o manejo do pastoreio, né?
Hoje tem algumas coisas que o pessoal tem considerado como regenerativo, né, como pastejo ultradenso, holístico, e que a gente não, talvez não considere isso como o ideal. Porque imagina essa situação aqui, ó. Acho que o vídeo não vai. Deixa eu ver. Ah, vai. Ó, essa situação em que o animal, aqui é uma cerca elétrica, né? Eleva essa cerca e coloca os animais numa alta taxa de lotação, né? Imagina que se eles não tivessem com fome, eles não entrariam correndo aí dentro do sistema. Imagina um se acotovelando, um batendo no outro ali. Bom, esse que já foi pisado, eu já não quero mais comer, né? E é isso, a gente tem considerado isso como regenerativo, né? Ou nessa situação, acelerando o vídeo, olha, o animal está pastejando aqui, um monte, louco, 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 muda o pasto, olha, vocês vão ver, eles continuam loucos, eles vão passar para a próxima e vocês vão ver, ó, já tem animais voltando para tentar achar comida onde já não tem mais comida. E isso é considerado regenerativo. Isso nunca vai ser regenerativo, né? Então, ou seja, nós tivemos um monte de tempo para falar que, olha, piquetear é o top do sistema. Só que quando nós supervalorizamos essa questão de quanto mais, ó, até num lugar aqui, ó, agropecuária regenerativa, 825 vacas, né, em 0,9 hectare. Gente, assim, não tem. Você pegar um pastoreio contínuo, você tem um piquete de 10 hectares e tem 5 vacas, e falar que você pegar os mesmos 10 hectares, as mesmas 10 vacas, 5 vacas, piquetear, vai ter mais comida. Eu pegar uma pizza de 8 pedaços para 8 pessoas, cada um come um pedaço. Agora eu tenho 16 pessoas. Ah, não, é só dividir mais. Ah, não, mas agora eu tenho 24. Não corta em 24 pedaços. Você falar que a pessoa vai ficar satisfeita. Ela não vai. Então, ou seja, não muda. E aí o que a gente propõe, né, é uma nova forma de olhar até esse manejo de pastoreio, que é respeitando aquilo que o animal gosta de comer. Não é o que eu acho. Eu vou lá e pergunto para o bicho. Eu faço uma pergunta, obviamente que aí eu vou usar os equipamentos que nós temos disponíveis para ele me responder. Eu falo, qual estrutura de pasto você gosta? Aí eu coloco um sensor de movimento mandibular. É aquela hora que você está comendo aquele doce bem gostoso, que chega dói aqui perto do ouvido, você faz um som com a sua boca. Quando você vai comer um jiló, mesmo que você goste, o som é diferente, o animal é a mesma coisa. Quando ele está captando um alimento do jeito que ele gosta, ele tem um som. Quando é do jeito que ele não gosta, tem outro som. Então nós captamos isso e perguntamos para ele, ó, qual que estrutura de pasto você gosta? Ó, tinha uma que era baseada em planta, por exemplo, mombaça, o animal entra com 90 centímetros, sai com 30. E tem o que o animal nos mostrou, que ele falou assim, olha, o mombaça eu quero no máximo 70. E quando tiver abaixo de 42, cada bocado que eu der, eu pego menos comida. Aí eu perco tempo. E aí eu não ganho peso e nem leite que você precisa. Então, o rotatino basicamente é isso. É um manejo de pastoreio baseado no comportamento digestivo dos animais. E os animais nos mostraram. Depois nós convertemos isso em uma altura, que é diferente das alturas que são comumente recomendadas. E aí, rapidamente, para a gente fechando, nós comparamos aqui, por exemplo, o rotatino, que é o RN, com o rotativo clássico. Para essa cultura aqui, a altura de entrada era 80, era 90, entramos com 84 na média, e aqui no rotatino era 50, nós entramos com 48. Era para sair com 30, né? Saiu com 28, aqui era para sair com 30 também, saiu com 34. O que acontece principalmente? Período de descanso. Quando você maneja baseado no que o animal quer, foram 5 dias. Contra o que é convencional para nós, deixar o animal descansando 25, 30 dias, o pasto, sem entrada de animais. Mas uma coisa que é mais importante é isso daqui, ó. A produção de forragem no rotacionado clássico, 5.900 quilos.
no Rotatino, 11.600 quilos. Isso aqui em condições de sul do Brasil. Ou seja, manejar nas alturas que o animal prefere produz mais pasto. Aí nós trouxemos para o Mato Grosso. E aí nós quisemos avaliar também como que eram as raízes abaixo do solo. Olha aqui uma coleta de raiz no rotacionado clássico, a quantidade de raiz e a quantidade de raiz que a mesma planta tem quando você maneja baseado na altura que o animal quer. E é obviamente que isso refletiu em diferenças de produtividade. Por exemplo, saindo ali de perto de 11 mil quilos para Marandu, para por volta de 16.500 a 17 mil quilos, quando eu trabalhei com o Rotatino. Essa aqui já é estudo realizado aqui no Mato Grosso. Na prática, isso, né? O que que acontece? Essa aqui era uma fazenda lá em Santa Catarina que tinha 83 piquetes, né, no rotacionado aquele que vocês conhecem, e a propriedade mudou para 6 piquetes somente. Quando eu estou falando de 83 piquetes para 6 piquetes, eu estou falando em menos investimento, com cerca, menos manejo, redução de carga de trabalho e, obviamente, resultados. Olha lá, 83 piquetes, 33 vacas com cria, 4 UA por hectare. 2026 piquetes, 50 vacas, 6 UA e meia por hectare. Mais comida, mais gado. Então, essas são basicamente duas tecnologias, né? Poderia trazer N tecnologias que a gente já está aplicando, mas para nós o que mais importa é colecionar frases. Frase de produtor do que aquilo realmente fez na propriedade. Então, a dona Sheila, ela falou assim, professor, eu tive que aprender a fazer aplicação financeira, porque estava sobrando dinheiro, eu vou deixar só na poupança ou na conta corrente. O Marcos Ortiz, que foi a primeira fazenda que aplicou o PISA, ele até veio aqui no Mato Grosso para dar um curso para técnicos e produtores lá em Paranaíta. Ele falou assim: ó, agora eu tenho tempo para namorar. Antes eu não tinha tempo, agora eu tenho tempo de sentar, tomar um mate com a minha esposa, fazer um carinho. A dona, tem uma senhora que é na cidade chamada Anta Gorda, ela falou: ó, voltei a tomar mate em família. Então, essa daqui, a Fran, é lá de Soledade, no Rio Grande do Sul. Eu fui lá e visitei um encerramento num Pisa lá. Ela falou assim: agora eu entro no supermercado e compro sem olhar preço. Não precisa olhar se o arroz é o agulhinha ou é um arroz tipo 2, tipo 3. Não, não preciso disso, porque a mudança que teve na minha propriedade me impactou, né? A dona Janete falou: ó, minha saúde melhorou muito, agora eu tenho dinheiro para pagar Pilates. Quer dizer, são essas coisas que realmente nos motiva, né? E para fechar, esse daqui é um rapaz, o Renan, né? Que esse aqui é o professor Paulo Carvalho, recentemente agora é membro da Academia Brasileira de Ciências. Ele é da Aliança CIPA, parceiro nosso aqui também em Rondonópolis. O Renan tinha o pai dele tinha uma propriedade que atendia Pisa, e o técnico chegou lá e falou com o Renan: Ô Renan, por que você não faz faculdade? Não, cara, eu não dou conta. Aí ele: não, tem um programa lá para baixa renda, lá na universidade. Por que você não tenta? Ele foi lá, tentou, passou. Quando ele foi mandar os documentos, ele não foi aprovado porque ele não era baixa renda. Aí o professor Paulo foi lá e falou: gente, ele é baixa renda, é porque começou o PISA. Então, nesse ano, mudou a realidade dele. Ou seja, ele ia para baixa renda e ele não conseguiu entrar porque o PISA tinha mudado a realidade na propriedade. E aí ele entrou pela outra forma vestibular, fez a graduação, entrou no grupo do Sr. Paulo, fez mestrado na Universidade da Flórida, está fazendo doutorado lá na Universidade da Flórida. E o dia que eu fiquei impactado, que foi lá nesse evento aqui em Soledade, aqui não dá para ver, mas aqui essa camiseta, o pessoal colocou, teve um grupo lá que colocou a foto do consultor na camiseta. Gente, para um produtor colocar a foto de um consultor na camiseta dele, aquele consultor tem que ter mudado a realidade deles. Então foi isso até que me motivou a falar: poxa, eu tenho que levar o PISA para o Mato Grosso,
e hoje até em parceria com o REM, com a SEDEC, né, que ano passado financiou algumas capacitações, a TNC na região de Barra do Garças, nós estamos conseguindo trazer, já demos treinamento para técnicos da Baixada Cuiabana, da região de Alta Floresta, da região de Barra do Garças, produtores, estudantes sendo formados nessa metodologia PISA, né, que basicamente é pegar os conceitos, né, esses princípios, soluções baseadas na natureza e colocar isso dentro das propriedades rurais. Esse é o principal objetivo do PISA. Então, o tempo, até passei 2 ou 3 minutos, peço desculpas, mas é um tema assim que ele é muito amplo e que eu trouxe algumas coisas, algumas informações gerais sobre o PISA. Caso tenham dúvida, está aqui o meu contato, fiquem à vontade para entrar em contato, para questionar. Nós temos um grupo aqui que está trabalhando nesses sistemas e vamos ficar muito felizes em poder contribuir com vocês. Obrigado, Jéssica. Desculpa passar o tempo. Acho que o professor travou. Ainda assim, queria agradecer, né, aí, voltou. Muito obrigada, Edi Carlos, pela sua exposição. Eu achei fascinante, muito interessante ver como, né, a pesquisa científica e esse avanço técnico e tecnológico, né, nos permite produzir mais, produzir melhor, de forma mais sustentável e mudando a vida, né, dos produtores, facilitando a vida deles, permitindo eles terem acesso a diversas coisas que antes pareciam até impensáveis. Assim. Então, é realmente incrível, né, todo esse trabalho. A gente tem alguns comentários e perguntas já aqui. A Margarete, ela comentou, aqui vejo muito isso, área pequena e animal no sol, sem nenhuma árvore, e ainda tem várias pessoas que têm animais, vaca de leite, e vejo que é falta de conhecimento. Seria interessante uma visita nessas propriedades. Então, né, já vendo que a disseminação desse conhecimento pode ser muito interessante, pode trazer uma melhora inacreditável, né, para as comunidades aqui do Mato Grosso. A Margarete também comenta que nas comunidades é comum pessoas que têm filhos pequenos consumirem o leite local. O quanto essas pessoas seriam beneficiadas com esses princípios e as crianças muito mais nutridas também. É um bem para todos. Então, né, já vendo essa vantagem, né, essa maravilha que é esse tipo de tecnologia e de técnica sendo implementada. A gente tem algumas perguntas aqui. Quais são as consequências da especialização de cultivos para o futuro da produção de alimentos e quais são as vantagens da diversificação de cultivo para o produtor? A especialização, ela nunca é boa, né? Obviamente que a especialização nos levou, né, a esse patamar, né, principalmente aqui em Mato Grosso, com maiores produtores de soja, milho, algodão, pecuária, né, do Brasil. Mas isso tem uma consequência. Por exemplo, tem áreas na região do no médio norte, produtoras de algodão, que se produzia 400 arrobas por hectare em solos de alta fertilidade, e essa produtividade foi caindo ao longo dos anos, porque era um sistema que baixa adição de resíduo, era quase só o algodão, no máximo a soja antes desse algodão, revolvimento de solo, e isso vai levando à degradação, né? Por outro lado, nós temos até aqui mesmo no Mato Grosso, aqui no Instituto Mato Grossense do Algodão, nós temos ano a ano a produtividade do algodão subindo, em sistemas mais diversos, principalmente quando se tem presença do animal em pastejo, né, por todos os benefícios dessa diversidade e da complexidade implantada pelo animal. Então, eu acho que na nossa pequena, média ou grande agricultura, nós precisamos retomar esses princípios agroecológicos, né, do sistema de produção, né? A diversificação, ela é fundamental. Então, se às vezes, mesmo em grande agricultura, que é mais difícil fazer essa diversificação, em sistema, por exemplo, produção de soja ou soja milho,
nós temos que, de alguma forma, né, junto com esse milho, colocar mais espécies de plantas, tentar, de alguma forma, colocar animais em pastejo, para melhorar, né, a qualidade desses ambientes. Mas a diversificação, assim, ela está na crista da onda da ciência mundial. Se você fizer uma busca nas principais revistas mundiais, duas coisas estão na crista da onda: intensificação e diversificação. Ou seja, a gente precisa intensificar, porque nós temos aí uma população crescente, então a gente vai ter que produzir mais comida, mas essa intensificação ela precisa vir com diversificação. E a comunidade internacional tem visto isso e por isso tanta publicação, tantos artigos sendo publicados nessas temáticas. Nossa, perfeito, realmente. Eu acompanho um pouco, né, a comunidade científica, então eu vejo realmente que intensificação e diversificação está realmente na crista da onda, junto com a agricultura regenerativa e todas essa discussão sobre agriculturas mais sustentáveis, né? Tem uma outra pergunta aqui, perguntando se é possível ter um cultivo competitivo de grãos dentro de um sistema de agricultura regenerativa e diversificado. Então, talvez o que eu posso responder colocando principalmente o que define o tamanho, esse sistema de produção, se ele pode ser economicamente eficiente, talvez é o tamanho da propriedade, né? É porque aqui no Mato Grosso nós estamos acostumados com um sistema, com propriedades grandes, mas se você vai para o sul do Brasil, né, as propriedades têm 30 hectares, 40 hectares, né, e que produzem soja, produz milho, produz trigo, né? Tem pecuária, tem agricultura, tem. Então, os sistemas são um pouco mais diversos e geralmente são de produção mais familiar, né? Então, eu diria que em regiões onde as propriedades têm esse tamanho médio de 30, 40 hectares, é possível. E até a produção de grãos, ela pode nem ser com o objetivo principal de venda externa, mas talvez até para próprio consumo, né? Para consumo próprio, para entrar numa forma de melhorar as pastagens, de rotacionar os sistemas, produzir uma silagem. Então, é possível. Eu vejo que é porque aqui no Brasil nós estamos pensando em algo grande, mas aquela propriedade que eu mostrei lá na Paraíba, ó, o produtor colocou milho, feijão calpi, colocou abóbora e palma forrageira, tudo junto. Isso é um sistema diversificado, uma pequena propriedade. Essa propriedade tinha 2 hectares, né? Então, a gente não pode comparar a nossa pequena propriedade, obviamente, com uma agricultura grande de commodities, né? Porque vai ser totalmente diferente, a competição é diferente, mas a produção de grãos, ela sim pode ser feita e com uma visão estratégica dentro de um planejamento. Perfeito, não, com certeza. Eu acho que isso aí já casa muito bem com essa próxima pergunta, que é onde podemos acessar essas novas tecnologias disponíveis, e onde buscar assistência técnica para implementar o PISA, né, em um contexto de produção familiar. O PISA, geralmente, ele pode ser implantado em pequena, média ou grande propriedade, mas ele é um programa que foi muito voltado, né, para a pequena agricultura. O PISA, ele funciona da seguinte forma: é criado grupo de produtores de uma determinada região, geralmente é um grupo entre 20 e 25 produtores, em que são as unidades de produção, e você tem dentro desses produtores uma unidade que é de difusão tecnológica, que é uma unidade que ela recebe 3 visitas a mais por ano, tá? Do que as unidades de produção, que é uma unidade para a gente avançar ela mais rápido e ela ser um lugar para dia de campo, para os outros produtores irem conhecer. Geralmente, o PISA ele não tem custo para o produtor. Nós já testamos várias formas e quando tem custo para o produtor, a chance de insucesso é altíssima. Então, geralmente, isso é financiado às vezes pelo Sebrae,
Ah, lá no Rio Grande do Sul, naquele que eu mostrei, o Sicredi, hoje ele financia uma unidade. Então ela começa com a governança local, com interesse, reúne-se pessoas, é apresentado o PISA, havendo interesse, começa a fazer uma gestão para montar esses grupos de produtores, né? Nós, lá na região norte, nós começamos com curso para produtor. Hoje nós temos duas UDTs, e agora o próximo passo do REM é criar os grupos de produtores, mas isso é lá para a região de Paranaíta. Para outras regiões, existe a possibilidade a partir desse engajamento entre sindicato, Secretaria de Agricultura, SEBRAE, bancos, né? Existe essa possibilidade. Se quiser conhecer mais sobre o PISA, né, e algumas das tecnologias, também pode acessar, ou mandar mensagem no nosso grupo, né? Nós temos lá as redes sociais que a gente pode ajudar a estreitar, né, encurtar o caminho para você ter acesso a essas tecnologias. Nossa, perfeito. Eu vou pedir para você deixar no chat aqui o contato, e as redes sociais do grupo, realmente para o pessoal poder procurar, né? Até porque tem uma pergunta aqui que quer saber mais, ele quer encontrar material sobre o PIS e como fazer parte do programa. E eu vejo a gente, né, Aham. nesse contexto de consórcio do Oeste do Mato Grosso, realmente construir essa governança e tentar facilitar o acesso, né? Então, eu vejo muitas oportunidades para esse tipo de trabalho. Eu acho É, que realmente assim é algo que muda a realidade, sabe? Não é algo que não é. Quando eu fui, que eu vi, eu falei, meu Deus, eu preciso levar isso para o Mato Grosso, porque realmente muda a realidade das pessoas. E isso, para com mim, que faz toda certeza. a diferença. Eu Com coloquei aí certeza. as redes sociais da Aliança CIPA e do GPISE, que é o nosso grupo. A Aliança CIPA é um grupo maior, né, que dos pesquisadores do Brasil, e o GPISE é do nosso grupo aqui de Rondonópolis. Eu acho que muitas das perguntas têm, né, já estão nesse âmbito de como fazer parte, como, né, se envolver. E aqui tem uma última pergunta, eu acho que a gente tem tempo, porque a gente tem que partir para o encerramento também. Se existe uma cartilha ou informação que possa ajudar nesse planejamento, né, de quais espécies plantar para aumentar a diversidade funcional de sistemas. Ah, tá. A gente sempre pensa em sistemas diversificados. A ideia é usar o máximo de possível de espécies com características diferentes. Você misturar duas, três gramíneas é uma diversidade de espécie, mas funcionalmente são todas gramíneas. Agora, quando você coloca uma gramínea, uma leguminosa, opa, já mudou completamente, tá? E como escolher Acho que isso, né? o professor de Basicamente, casa está com um probleminha de conexão. Ó, oi, voltou. voltou? Voltou, voltou. Desculpa, agora que eu vi que travou. Tudo bem. Então, quando você vai escolher as espécies a serem utilizadas, nós precisamos, primeiro, ter disponibilidade na nossa região e ser adaptada à nossa região, né? É o primeiro ponto. Não adianta eu querer trazer uma espécie, testar uma espécie que eu não vou encontrar sementes, tá? Então, acho que talvez esse é o primeiro ponto. Tem alguns livros, né, que falam de várias espécies de cobertura. Tem até na internet, que fala sobre essa questão de espécies para plantas de cobertura, alguma coisa assim, ou planta de cobertura, o nome do livro, que é até gratuito, que você vai encontrar uma série de resultados mostrando essas espécies. Mas o que for mais adaptável à sua região, essa é a melhor espécie a ser utilizada. Em pastagem, se for o caso de sistemas diversificados em pastagem, sempre a tua gramínea. E aí, se você colocar mais espécie, precisa aumentar um pouquinho o número a quantidade de sementes da gramínea, mas e depende do foco. Se é permanente, você tem que escolher
a planta que é consórcio, que vai permanecer também, que seja perene. Se são plantas, vou fazer numa área de integração, aí você pode usar espécies anuais, não tem problema, mas se não, o ideal é você usar plantas também perenes. Perfeito, muito obrigada, Ed Carlos. A gente passou um pouquinho do tempo, mas eu queria agradecer novamente a sua disponibilidade, né, por compartilhar todo esse conhecimento, né, e mostrar para o pessoal que tem sim opções para a gente ir atrás, para a gente, né, buscar esse tipo de tecnologia e de técnica para melhorar, né, a vida do produtor, acima de tudo. Então, eu queria passar aqui rapidamente, né, para a Cristina, para a Juliana e para o Richard, para fazerem só uma fala rapidinha de fechamento, já está dando o nosso horário aqui. E eu quero dizer que os certificados e as perguntas não respondidas vão ser todas, né, respondidas por e-mail depois. A gente já tomou nota de tudo aqui e a gente vai entrar em contato com todo mundo. Então, Cristina. Bom, oi Jéssica, eu vou falar aqui agora com vocês. Perfeito. Gostaria de agradecer Obrigada. muito a oportunidade, né? Eu e a Cris, aqui a Fundação e a Magi juntas, cada vez mais conectadas também. Acho que foi um workshop muito rico para todo mundo, né? É, a gente teve alguns exemplos aqui na conversa, né? Que essa questão do acesso ao conhecimento, né? Muitas vezes as pessoas têm a propriedade, têm o potencial, têm a produção de leite, a criação dos animais ali. E existem muitas práticas que pode fazer com que essas técnicas evoluam a ponto de melhorar ali o manejo, né, daqueles produtos, do gado, enfim. E isso se conecta diretamente, né, com a agricultura familiar. A Magi reforça, né, o quanto a gente acredita nisso, né. Atualmente a gente tem a agricultura familiar inserida dentro da própria fundação, né, como uma pasta muito importante, e aqui dentro da sustentabilidade também, e dentro também do agro, né, por si só, a gente tem buscado essas práticas e conectando isso com setores diferentes, né? Então, cada vez que passa, isso está mais ligado tanto à estratégia do negócio, como olhando para produtores familiares mesmo, porque a gente tem essa como empresa, né, esse intuito de poder fomentar, né, o agricultor familiar, de poder trazer isso para dentro da nossa cadeia, né, de poder usufruir, né, desses produtos. E aí a gente percorre, né, o âmbito das cooperativas, das associações, enfim. Desejo muita sorte e muito sucesso para quem está nesse ramo e que está acompanhando a gente no workshop. Teve uma pergunta que me tocou muito e perguntou assim: ainda tem esperança para a gente? É claro que tem. Claro que sempre tem muitas possibilidades, às vezes a gente acaba esquecendo ou perdendo ali, né, os parceiros que a gente poderia conectar, mas a gente super se coloca à disposição também, pessoal, para trocar ideias, assim. Eu acho que foi um momento muito importante. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa pauta e eu acho muito legal poder trabalhar numa empresa que olha para isso não só como uma estratégia de negócio, porque a gente cultiva, né, e acaba vendendo, exportando, enfim, mas de poder multiplicar isso para a comunidade de forma geral. Um prazer ter participado com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Jéssica, obrigada por ter nos auxiliado aí quando a gente teve dúvida. Professora Rafaela e o nosso outro colega aí de Carlos também. Muito obrigada pela contribuição de vocês, ao Richard também. Um abraço para todo mundo aí e boa semana. Muito obrigada, Juliana. A gente que agradece. Foi um prazer ter vocês da Magi aqui. Eu acho que a Cristina está com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa, Sim, Cristina? muito rapidinho, dizer também que eu fiquei muito feliz, né, com todo o workshop, com as palestras. Tem uma fala da professora, se eu anotei errado, professora, a senhora me corrige, que a agricultura regenerativa não é uma forma não é apenas uma forma de produzir, mas uma maneira de viver, né? Então a gente acredita muito nisso e a gente acredita também, né, em todas as falas que partem de que as respostas não são de fora do território para o território, né? Mas as respostas estão dentro dos territórios, construídas
feitas com as pessoas, construídas com cada comunidade, com cada unidade produtiva, com cada pessoa que está no território. E isso é muito importante, tanto para a AMAGE quanto para a Fundação, essa escuta ativa a todas as pessoas que fazem parte desse grande planeta chamado agricultura, e que bom que a gente está tendo interesse pela agricultura regenerativa, porque, de fato, é a agricultura do passado, mas é principalmente a agricultura do futuro, né? Que a gente precisa tanto, né, professora? Obrigada, gente. Até a próxima, viu? Muito obrigada. Acho que o Richard já não está mais conosco, mas eu vou agradecer então por ele, em nome de toda, né, o Consórcio Oeste do Mato Grosso. Foi um prazer inenarrável ter a professora Rafaela, a professora de Carlos aqui. Foi realmente muito informativo e muito bonito. E muito obrigada à AMAGE de novo por, né, apoiar a gente nessa iniciativa. Mais uma vez, todos os certificados, as dúvidas vão ser enviadas por e-mail. O workshop foi gravado, a gente vai enviar também, então eu só posso agradecer a presença de todas e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau, Tchau, pessoal. obrigada.